Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Folha do Jair. É um prazer estar com vocês aqui nesse dia histórico. Histórico porque o discurso de Bolsonaro hoje na ONU botou um fim à submissão que o Brasil apresentava diante da ONU. Uma submissão que fazia com que a ONU fizesse e desfizesse aqui no Brasil e ninguém falava nada, sempre submisso às vontades deles. Pois agora nós temos um presidente que sim, peita a ONU se preciso. Em seu discurso, Bolsonaro foi enfático, mostrando que o Brasil é um país soberano, que as suas terras são soberanas, nós exercemos essa soberania sobre o nosso território. Não necessitamos de Macrons da vida nos dando conselho, enchendo o nosso saco aqui, como foi feito por esse presidente da França, que é um babaca. Ele, na realidade, é um babaca, e eu já havia afirmado isso em outros vídeos anteriores. Pois bem, eu fiz um resuminho aqui, o que eu vi no discurso que o Bolsonaro fez na ONU. Quem ficou surpreso? Praticamente ninguém. Por quê? Quem votou no Bolsonaro, e foi a maioria do Brasil, sabia que ele não ia voltar atrás no seu discurso e ia reafirmar os seus compromissos de campanha. Certo? Quem se fez de surpreso, aí sim, nós temos uma mídia aparelhada, com jornalistas militantes, esse sim, o Bolsonaro foi beligerante. Meu amigo, beligerante sou eu com fome, pô. Bolsonaro ainda foi light, mas mostrou que é firme. Mostrou que é um presidente que está para governar bem o seu país. Não é um presidente com interesses escusos em roubar o seu país, se corromper junto com outros líderes mundiais, como aconteceu aqui na América do Sul, com o Lulagrão como presidente. Bachelet recebeu propinas, outros presidentes aí, Venezuela, Equador, outros presidentes, Peru, receberam propinas, todos envolvidos, todos num único esquema de corrupção para roubar o dinheiro dos seus países num projeto megalomaníaco de poder. A intenção única e exclusiva de se manter no poder, certo? Então ele reafirmou esses compromissos que ele tinha assumido com o povo brasileiro durante sua campanha. Muito importante isso e muito interessante. Poucos são os políticos que após a campanha, quando são eleitos, por exemplo, aí o Dória, que fez campanha, surfou na onda Bolsonaro para conseguir votos e derrotar o Márcio França. Quando conseguiu, na primeira oportunidade, esfaqueou o Bolsonaro pelas costas e o seu eleitorado. Mostrou-se mais um sem vergonha. Ele é mais do mesmo, certo? Eu, no segundo turno, votei nulo. Por quê? Porque o Dória não representava o que eu queria e fez promessas mentirosas. E o Márcio França também não representava o que eu queria para o estado de São Paulo. Então eu votei nulo, para não ir o voto para ninguém, certo? Mas ele é um interesseiro e mostrou sua face aí na primeira oportunidade que teve. A Band News afirmou que o Bolsonaro fez um discurso em tom beligerante. Ele não fez discurso em tom beligerante. A única coisa que ele fez foi dar nome aos bois. Essa é a realidade. Ele deu nome aos bois. Ele falou de Cuba, ele falou da Venezuela, que são duas ditaduras onde Cuba tenta interferir a todo custo na América do Sul, tentando influenciar através dos seus tentáculos socialistas em cada país aí, com os partidos como PT, como PCdoB, PSOL. Eles tentam sim influenciar no processo democrático dos países. Eles querem tornar uma grande Cuba aí, pelo o meu entender, certo? Ele mandou um recado claro.
ao colonialista Macron. Aqui não, meu amigo. Você quer políticas colonialistas, você quer invadir a soberania, não respeitar a soberania de outro país, problema seu. Aqui não. Aqui você encontra o seu, tá? Porque o nosso presidente não vai ficar calado diante das suas asneiras. Por isso eu votei no Bolsonaro, porque eu queria um presidente que tivesse saco de falar as verdades. Que não ficasse com medo, certo? Não tivesse medo de falar ou não fosse submisso politicamente a grandes potências aí. Nós queremos sim comércio, amizade com os grandes países como Estados Unidos, China, Rússia, todos os países, desde que respeitem a nossa soberania. Que respeitem o Brasil como um país soberano, respeitem o povo brasileiro. Tá certo? E ele reafirmou isso no seu discurso. Ele mostrou que quer ter relacionamento com todas as nações, desde que essas não interfiram na nossa soberania ou que não sejam ditaduras como Cuba e Venezuela. Não tem como você ter relacionamento com Cuba e Venezuela. Eu não sei ainda qual o motivo dos Estados Unidos não ter derrubado o governo cubano e não ter derrubado o governo venezuelano. Fico admirado, pois já deviam ter caído. Porque o seu povo é oprimido, certo? Os cubanos vivem em estado de miséria. Os venezuelanos estão vivendo em estado de miséria. E são países com potenciais riquíssimos. Cuba produz charutos que são caríssimos, que trazem grandes divisas, trariam ainda maiores, não fosse o governo desses paspalhos. Turismo em Cuba seria assim formidável, pois é um país muito bonito. Tem belezas naturais muito, sabe, interessantes para o turismo. Mas não conseguem, por quê? Porque tem um governo de bosta lá, que escraviza o seu próprio povo, onde os Castros e os cabeças do Partido Comunista se tornaram donos da ilha. Infelizmente. Outra coisa que a extrema imprensa aí deve ter ficado chateada, deve ter ficado inconformada. Com o quê? Ele enalteceu o trabalho do nosso ministro Sérgio Moro em discurso na ONU para o mundo inteiro ver. E saber que sim, nós temos juízes capazes de acabar com a corrupção no Brasil. Precisam apenas que se deixem eles trabalhar. Esse é o grande medo, pois o Brasil era um país submisso às políticas das grandes potências, das grandes companhias internacionais aí, grandes instituições tinham grande influência aqui, porque os políticos daqui se vendiam fácil, se vendiam por qualquer miséria. Então Jorge Soros, outros bilionários aí, vinham e pum, tome dinheiro e vocês fazem a nossa agenda. Pois agora isso acabou. Esse é o desespero deles. Por isso nós vemos a imprensa internacional atacando o Bolsonaro. Hoje eu vi uma matéria da Deutsche Welle estava no Facebook, eu cliquei e fui pro site. Falando que a Greta, aquela menina de trancinha, que tem 16 anos, mas aparenta ter 10, nórdica, e que os nazistas lá atrás já sabiam que esse tipo de criança era muito bem aceita para fazer propaganda. O pessoal dessa esquerda maluca do mundo está usando o mesmo esquema de propaganda do nazismo. Joseph Goebbels já sabia disso, ó, lá atrás, e fazia muito, tá? Tava vendo, falando que a esperança para o planeta Terra é a Greta. Cara,
cúmulo que chegou, falando que Greta irá nos salvar. É brincadeira isso? Não precisa acreditar em mim. Pode ver que esse é o título da matéria no site da Deutsche Welle. Pode procurar lá que você vai ver, falando que a Greta é a esperança para o planeta. A esperança para salvar a humanidade. Olha, eles não têm mais senso do ridículo. Não tem mais senso da palhaçada que eles fazem, cara. Isso serve só pra gente rir. Porque eu vejo essas coisas, eu dou risada. É como hoje, tava vendo um vídeo do Ernesto Lacombe, ao vivo, na Bandeirantes. Ele falou que não concordava, que não comprava essa garota, que ela tinha um discurso pronto, alarmista, e que não influenciava em nada. A outra repórter quase infarta ao vivo. Mas ele manteve a opinião dele. Então você vê que ainda quando ele era da Globo, ele era obrigado por contrato a não poder emitir a sua opinião. Ele tinha que emitir a opinião do Grupo Globo. Na Bandeirantes parece que não tem esse adendo no contrato dele aí, porque ele soltou a opinião dele. Além disso, depois ainda a Silvia Popovic também não concordou com ele, quanto no caso da menina Agatha lá, com a opinião dele. Então ele está soltando a opinião dele. E hoje, na nossa imprensa, é muito difícil ver isso. Não duvido que em breve ele seja tirado do ar, porque não concorda com a opinião desses jornalistas. É só você olhar os eleitos pelos jornalistas como os melhores congressistas, os que melhores representam a população, que vocês vão ver o pensamento como que é dos jornalistas. Então, como a maioria deles são de extrema esquerda, de esquerda, não duvido nada puxarem o tapete aí do Ernesto Lacombe. Mas, voltando ao assunto aqui do nosso presidente, hoje foi um dia histórico. E tem um detalhe. Ele vai começar a cobrar a promessa de 74 anos atrás, tá? Do Brasil ter um assento no Conselho de Segurança da ONU, um assento fixo lá. Espero que consiga e que cumpram essa promessa que já perdura aí 74 anos. Agora, com esse tom beligerante do Bolsonaro, é bem possível que a gente consiga, tá certo? Um grande abraço e que Deus nos abençoe.